Bem, essa altura do campeonato você já deve ter ouvido falar da polêmica do final de semana, né, o que dominou as redes sociais no domingo, com a hashtag Estadão Mente, um caso envolvendo uma jornalista do Estadão, alguns portais internacionais e a mídia independente no Brasil. Tudo começou com um jornalista francês chamado Jawad Ralib, que escreveu no portal Mediapart uma matéria onde ele coloca, né, que buscava entender o comportamento da imprensa em relação a Bolsonaro, da imprensa brasileira. Para isso ele utilizou um terceiro, né, ele coloca que é uma fonte usual dele, que manteve uma conversa com essa jornalista, a jornalista Constança Rezende, que por sua vez fez uma série de matérias sobre o caso Queiroz, né, envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então o Jawad Ralib escreveu ali que considera, ele escreveu, né, o sujeito além de jornalista é documentarista, considera que a imprensa, ao invés de simplesmente buscar a verdade e informar o público, busca fazer ativismo, né, e às vezes utiliza informações falsas, às vezes não informações falsas, mas trabalha a partir, né, dessa motivação de fazer oposição a um governo que não concorda, ao invés de buscar a verdade. E ele mesmo, né, coloca ali que a conclusão dele é que o objetivo da jornalista era buscar o impeachment do presidente. Enfim, essa matéria foi repercutida por um site americano chamado Washington Times e no Brasil foi repercutida por um portal chamado Terça Livre, né? Essa conversa entre a Constança Rezende e o colaborador aí do Jawad Ralib foi gravada e partes dessa conversa foram divulgadas junto da matéria, né? Nessa conversa é muito difícil compreender o que se passa porque o inglês da jornalista é sofrível, né? É muito difícil de entender, mas nós conseguimos entender o espírito geral da coisa. E eu creio que muito da confusão em relação à exata compreensão do que ela falou vem, obviamente, da dificuldade dela com o inglês. Mas, de qualquer forma, é possível sim, né, interpretar que ela era motivada pela busca, né, do impeachment de Bolsonaro ou enfim, afetar Bolsonaro, seu filho, porque duas frases que ela coloca, né? Estou há 30 dias trabalhando apenas nesse caso porque esse caso pode comprometer, né, está, tipo, a pausas na fala dela, está arruinando Bolsonaro. Ela usa a expressão because, né? Por quê? Estou trabalhando somente nessa matéria porque este caso pode arruinar o governo, enfim, pode arruinar Bolsonaro, pode comprometer Bolsonaro. E aqui, pelo jeito que ela fala, fica parecendo que o Bolsonaro não é o filho, porque Bolsonaro conhecido é o presidente, não, ela falaria Flávio Bolsonaro, né? Então isso leva à interpretação que o ímpeto era por derrubar aí, de alguma forma, o governo. E mais adiante ela fala: a minha maior preocupação é que não aconteça nada após a investigação. É uma frustração, pois é um caso de impeachment. Opa, peraí. Como assim é um caso de impeachment, né? Quem está envolvido no caso é o filho do presidente. Como é que esse vai ser um caso de impeachment? E aí fica implícito, né, exatamente esse ponto, né, essa postura de buscar atingir o presidente como uma principal motivação para escrever as matérias. A imprensa em geral, né, no espírito corporativo, atacou a matéria do Terça Livre porque o Terça Livre, na sua chamada, colocou entre aspas: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Coisa que de fato não há, em aspas, né, não é exatamente dessa forma colocada aí nas gravações. Então,
Portanto, creio que esse foi um erro do Terça Livre, porque se você for agora nessa matéria, não há mais as aspas. Mas um dos truques, né, para dizer que algo é falso ou algo é verdadeiro, é você pegar um aspecto daquilo que foi falado e focar apenas naquele aspecto, sem levantar outras possibilidades. É um truque muito usual para tentar caracterizar algo como verdadeiro ou falso, que é utilizado nessas agências de fact-checking. O Estadão, por sua vez, não teve nenhuma vergonha de utilizar a sua própria agência de fact-checking para dizer que era simplesmente falso, que o Terça Livre utilizava aí uma frase falsa para atacar a jornalista e a imprensa. Então, você pega um aspecto específico, né, de toda a história e diz, olha, isso aqui tudo é falso por causa que tem esse ponto aqui que de fato foi equivocado. Né? E aí nós temos mais um capítulo da guerra entre a opinião pública, de uma maneira geral, e a imprensa. Ora, por que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até aqui? É preciso entender também esse contexto antes de falar exatamente sobre esse caso. Nós chegamos até aqui porque ficou claro nessa campanha que nós temos uma imprensa, que eu chamo, essa parte da imprensa, que é infelizmente a maior parte, que eu chamo de extrema imprensa, que não faz jornalismo, mas faz militância política de esquerda. Na campanha, nós vimos isso claramente. Nós tivemos o próprio editor aí da revista Piauí, num podcast, falando que nas conversas que ele teve com redações, ele especificamente citou a Folha, a reportagem seria feita, né, para atacar Bolsonaro, mas fazendo de conta que era jornalismo, que era investigação. Né? E depois ele emendou dizendo, não, é brincadeira. Né? Enfim, nós vimos que não era brincadeira. Nós vimos sistematicamente a imprensa desinformando, desvirtuando informações ou até inventando informações para atacar Bolsonaro e chegando a defender a quadrilha petista. Tudo por quê? Porque a imprensa, de uma maneira geral, virou aí apenas um instrumento da esquerda, uma franja da esquerda. Aí você pode dizer, como eu ouço muitas vezes, mas Leandro, olha só, a imprensa divulgou os crimes do PT e tudo mais. Ora, depois que o país já estava quebrado, que a economia já tinha ido para o brejo, né, que tudo estava perdido e a indignação popular era massiva, aí começaram a surgir informações. Eu estive presente, eu lembro da campanha de Lula, onde a imprensa em peso apoiou e no começo do governo tratou o sujeito como se ele fosse Jesus Cristo. Né? E nós tivemos um ou outro órgão da imprensa falando sobre o mensalão e se perdeu, né? Ninguém falou mais nada. E quando a situação já havia se desintegrado, é que a imprensa, até por obrigação e para não perder o resto do prestígio que já tinha perdido, começou a falar especificamente sobre a corrupção, né? Não sobre o que levou a todo esse processo de corrupção, de destruição do país pelo PT. Né? A imprensa escondeu durante anos a fio a integração da esquerda americana, que gerou a Venezuela, por exemplo, onde hoje as pessoas estão morrendo, está acontecendo um verdadeiro genocídio. E a imprensa não está mostrando. Ontem eu mostrei na minha timeline no Twitter uma mãe carregando uma filha de 19 anos no colo, morta de fome, com 10 quilos. Ela foi até um posto de saúde e não tinha luz. Faz 4 dias que não tem luz na Venezuela, as pessoas estão morrendo de fome. Né? Tudo isso não foi apresentado pela imprensa, ou não é apresentado, não é dada a devida proporção. E todo esse esquema da esquerda tomar o poder na América Latina e destruir a América Latina aconteceu nos últimos anos com apoio dessa extrema imprensa. E agora, essa extrema imprensa que lutou arduamente contra a eleição de Bolsonaro, ou nós não ouvimos a senhora Miriam Leitão falando que o PT sempre foi democrático, atuou na democracia, combateu a corrupção e Bolsonaro era ameaça à democracia. Ou não ouvimos o Lauro Jardim falar que Bolsonaro queria metralhar a Rocinha, foi desmentido por um colega dele, Augusto Nunes.
Ou não vimos o próprio Lauro Jardim fazendo, né, uma matéria que quase derrubou o presidente, dizendo que o presidente tinha acordado com a manutenção do silêncio do Eduardo Cunha, ipsis literis, quando não havia essa situação no áudio gravado pelo Joesley, né? Áudio esse gravado e todo o caso produzido há 2 semanas de votação da reforma da Previdência para evitar que ela fosse aprovada, né? Ou não tivemos uma matéria fake da Folha de São Paulo falando sobre uso de WhatsApp pela campanha de Bolsonaro, pago por empresários. Inclusive, os citados estão processando a repórter e a publicação por conta disso. Nunca foi apresentado um único indício que isso aconteceu, e aí nenhuma agência de fact-checking checou todas essas informações que eu falei. Então, agora, né, por conta de um aspecto desse caso todo, que é as aspas terem sido dadas de forma equivocada, está se colocando que é uma grande injustiça, sendo que essa Constância Rezende, que por sinal apagou o seu perfil das redes sociais, né, disse que estava trabalhando há 30 dias porque o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, e que a maior preocupação seria nada acontecer, especialmente não acontecer um impeachment, né? Então isso foi falado. Você pode dizer, não, mas ela, como jornalista, quer fazer um caso importante, não é que ela está perseguindo o Bolsonaro. É uma interpretação válida, mas as duas interpretações aqui são possíveis. Dizer que isso aqui é falso é uma mentira. E vejam bem, os mesmos jornalistas que estão acusando o Terça Livre, o próprio presidente que repercutiu a matéria e colocou o áudio aberto, coisa que o Estadão no seu fact-check não fez. O Estadão não colocou na sua matéria rebatendo essa acusação, o que já seria errado, né? Porque como é que você vai ser um fact-checking fazendo uma defesa de você mesmo, dizendo que é mentira o que falaram contra você? Não colocou esses áudios. O Bolsonaro colocou os áudios para cada um fazer a interpretação que quisesse. Então esses mesmos jornalistas que estão acusando o Terça Livre e Bolsonaro de terem mentido são aqueles que fazem a seguinte afirmação: Bolsonaro está querendo atacar a imprensa livre para desviar o foco das acusações, né? Ora, alguém no governo disse isso? É uma interpretação que você está fazendo. Então se você utilizar o mesmo preceito, né, como é que você vai acusar Bolsonaro de estar fazendo isso quando você está fazendo coisa muito pior? Porque você está simplesmente tirando uma conclusão em relação ao que está fazendo. Coisa que tanto o jornalista francês fez, como o jornalista americano, como o Terça Livre, como o próprio Bolsonaro e como muita gente aí nas redes sociais fez, né? Apesar de eu também concordar com o erro aí das aspas. Então, resumindo, pessoal, o que nós temos é o seguinte: nós temos, de fato, uma imprensa que, de uma maneira geral, virou uma franja da esquerda, virou um aparelho, né, da esquerda, para fazer militância, para fazer ativismo e não para apresentar as notícias. Nesse escopo, esse tipo de matéria, esse tipo de gravação apenas reforça essa ideia que já é ponto pacífico. Eu não creio que alguém possa ter dúvida em relação a isso. E vir utilizar um aspecto dessa história toda para dizer que tudo é falso e que Bolsonaro apresentou fake news é simplesmente mentira, né? Na melhor das hipóteses, sendo muito flexível, essas agências de fact-checking poderiam colocar que o caso não é claro, né? Há uma disputa em relação a essa narrativa, mas nunca pode se colocar que simplesmente o que foi apresentado é fake news, né? Na verdade, essa história toda de fake news não deixa de ser uma ferramenta para censurar. Você tem agências de fake news, todas elas dominadas por jornalistas / militantes de esquerda, decidindo o que eles vão atribuir como fake news, né? Quais casos eles vão avaliar e, obviamente, esses casos são utilizados para as redes sociais que representam a praça pública de hoje, né, a forma democrática de se expressar e de debater, censurar o dissenso, censurar quem não concorda com essa militância de esquerda. É isso que está acontecendo, né? Isso sim é censura.
Até agora, tudo que o presidente fez foi colocar ao seu lado a sua opinião e não há nada de censura nisso. Se ele tivesse adotado alguma posição, tivesse usado alguma prerrogativa do Estado para calar qualquer pessoa, aí tudo bem, aí seria censura. Se ele expressar simplesmente a sua opinião, né, sem impedir que a imprensa faça o seu trabalho, isso não é censura. Mas os jornalistas, né, acostumados a serem aqueles deuses do Olimpo, que tinham o poder de pautar a discussão na sociedade, estão muito incomodados com as redes sociais serem livres, as pessoas poderem colocar o que elas querem, e já tratam tudo como ou censura ou ataque. Eu mesmo, né, entrei em lista de agressor de jornalistas porque eu simplesmente tenho uma opinião contrária, né? Isso é censura. Censura é quando você utiliza os seus meios para calar os outros. E aqui, obviamente, o objetivo é calar. O objetivo é censurar, o objetivo é impedir que eu possa me expressar. Coisa que nenhum órgão independente aí, né, nenhum produtor de conteúdo independente fez e nem o presidente fez. E isso precisa ficar muito claro.